Oi, tudo bom? Eu sou o Samuel, sou estudante Outlier, sou o novo responsável da área de Data Science. Contando um pouco mais sobre mim, eu sou aqui do Paraná, eu estou no 4º ano de Estatística na Universidade Estadual de Maringá. E bem, para começar aqui eu queria trazer um assunto muito legal que, dentro da parte de ciência de dados, você que é estudante de estatística ou é um entusiasta da área, sabe que não adianta nada a gente ter um banco assim com muita informação e não saber o que ela quer dizer, ou não ter uma noção inicial das coisas, né? Então por isso hoje a gente vai conversar um pouco sobre visualização de dados, beleza? Bem, eu estou compartilhando a tela aqui do computador para vocês. Deixa eu passar aqui. Primeiro, ali eu trouxe um trechinho de uma publicação que a gente fez no Instagram, né? Que é porque a gente precisa da visualização de dados. Que, como eu comentei já, é uma forma que a gente consegue ver de uma maneira mais clara e mais direta o que os dados estão falando, né? Então, quando a gente está visualizando os dados, a gente pensa que a gente está pegando toda a informação do banco e está sintetizando e traduzindo de uma forma mais clara para a gente visualizar. Claro que com base nisso, a gente tem que pensar também qual que é o melhor gráfico para usar em cada situação. Porque não adianta nada a gente saber de todas as ferramentas, mas não saber quando usar cada uma, né? Então por isso que é importante saber também dos tipos de variáveis, que tem aqui na tela, sobre as variáveis qualitativas e quantitativas. Lembrando para vocês, como o próprio nome fala, a variável quantitativa é aquela que você consegue quantificar, né? Então o número de filhos, o peso, a altura, idade, são variáveis que você consegue quantificar. Já variáveis como, por exemplo, o sexo, que é masculino ou feminino, ou a cor do olho, o nível de escolaridade da pessoa, isso, como não é quantificável, a gente fala que são variáveis qualitativas. Então, o grande segredo aqui na parte de visualização de dados é você saber qual dessas ferramentas utilizar na hora certa, né? Com qual variável, para a gente conseguir visualizar o dado de uma forma clara, né? Então, para começar aqui, eu trouxe alguns exemplos, só para a gente discutir um pouco sobre isso. Eu vou mostrar alguns exemplos das variáveis qualitativas primeiro, né? O primeiro exemplo é o gráfico de barras e de colunas, né? Vai depender da orientação que ele está, né? Se ele está assim, ele vai ser de colunas. Se ele tiver com as barras saindo daqui, ele vai ser um gráfico de barras, né? Mas enfim, a grande ideia aqui é que ele traga alguma informação pra gente de acordo com essas divisões dentro da variável qualitativa. Um exemplo aqui, pegando esse banco de dados aqui do Covid, ele vai estar trazendo informações sobre os países de acordo com o continente. Então, nesse banco de dados que a gente está olhando aqui, a Europa é a que tem a maior quantidade de países nesse banco de dados, né? E um gráfico muito parecido é o gráfico de setores, ou chamado de gráfico de pizza também, né? Mas um detalhe que a gente pode ressaltar é que, geralmente, quando você tem muita divisão dentro de uma variável, por exemplo, aqui nos países, nos continentes que a gente tem 6, às vezes não é interessante trazer um gráfico de setores, né? Porque pode ser que tenha aquele filetinho com uma cor bem pequenininha, sabe? Então, geralmente, o gráfico de setor, apesar de trazer uma informação parecida, a gente tenta usar ele com variáveis que têm menos possibilidades, a gente pode falar assim. Por exemplo, aqui nesse a gente está trazendo países que teve mais que 1000 mortes ou menos que 1000 mortes, né? Um outro jeito também da gente ver, quando está falando de ver os dados, quando a gente fala de variável qualitativa, é através de uma tabela. Então, nesse caso aqui, a gente está cruzando essas duas informações anteriores. Então, está aqui o continente, tá aqui se teve mais que 1000 mortes ou menos que 1000 mortes, né? Então, por exemplo, na África a gente teve 46 países da África que teve menos que 1000 mortes. E não é porque não é algo que é um gráfico que não vai ajudar, pelo contrário, tabelas de contingência ajudam muito também quando a gente fala de variáveis qualitativas, né? Bem, seguindo para variáveis quantitativas, agora a gente tem um outro universo completamente diferente, com outros gráficos e tudo mais, né? Então eu vou começar aqui mostrando o histograma. O histograma ele é bem parecido com o gráfico de barras, mas a ideia aqui ele vai estar mostrando intervalos de números, né? Então, por exemplo, ao invés de cada barra ser um continente, ela vai ser um intervalo numérico, porque no caso aqui a variável é quantitativa. Então, ele tem uma função muito boa para a gente ver se os dados estão simétricos, ou mais ou menos onde está a média, se os dados estão bem dispersos, estão mais concentrados. Então, na verdade, um outro gráfico que faz uma função bem parecida com a do histograma é o boxplot, que talvez não, dos gráficos aqui que a gente está vendo não é o mais conhecido, né? Mas a ideia é bem parecida. Aqui no boxplot, a ideia é que a gente vai ter essa caixinha aqui, né? Por isso o nome boxplot. Esse valor aqui de baixo representa o mínimo, então o menor valor observado, e aqui o maior valor observado, né? E daí, com base nos quartis, a gente vai fazer a caixinha. Então,
a base da caixa aqui é onde a gente divide 25% dos dados. Aqui é a mediana, ou seja, 50% dos dados estão para cima e 50% para baixo. E aqui 75%. Então como que a gente pode traduzir esse box plot aqui, né? Pensando que essas cores aqui, né, essas duas caixas é para os países de acordo com o número de mortes, né, mais que 1.000 e menos que 1.000, e a variável quantitativa que a gente está olhando, os recuperados a cada 100 casos, então a gente pode falar que 50% dos países que tiveram mais que 1.000 mortes, 50% desses países eles tiveram uma quantidade de recuperados a cada 100 casos menor que 60, né? Claro que esse exemplo aqui é bem óbvio que quanto menor o número de mortes, maior o número de recuperados, né? Mas a ideia aqui é bem parecida com a do histograma. Porque, por exemplo, a gente vê que como a caixa não está igual dos dois lados, tem uma ideia de assimetria aqui, né? Porque, por exemplo, essa cauda é muito maior que a outra. E tem um outro detalhe também, que caso a gente tenha pontos aqui fora, né, que não estão nem na caixa nem no risquinho, a gente vai chamar de outlier, né? Bem, seguindo, a gente tem mais um gráfico que é legal, que é o gráfico de linha, que a ideia dele é a gente ver uma variável quantitativa ao longo do tempo, ao longo do experimento, então quando a gente quer acompanhar a evolução de alguma coisa. Então nesse caso aqui do Covid, o número de casos confirmados crescendo de acordo com a data, né? E por fim, o último gráfico bem interessante para a gente olhar aqui com variáveis quantitativas é o gráfico de dispersão, que é quando a gente tem duas variáveis quantitativas para cruzar. Então nesse caso aqui, a gente está pegando uma variável x e a y e vendo como que elas se comportam, para ver se geralmente está buscando alguma ideia de correlação aqui. Alguma correlação positiva, ou negativa, né? Nesse caso aqui a gente tem uma ideia aqui de uma correlação linear positiva, né? Claro que tem esse pedaço que a gente ignorou quando falou isso. Bem, é muito legal saber a teoria, saber para que servem esses gráficos e tal. Claro que existem vários outros gráficos, além desses que eu mostrei, né? Mas não basta só a gente saber para que eles servem quando aplicar. A gente também tem que saber colocar a mão na massa, né? Por isso, então, que no próximo vídeo a gente vai abrir o R, o Python e vai começar a fazer alguns gráficos desses aqui na mão.